Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu atuo há 11 anos já servindo o varejo, tá? Prestando serviço para eles, sempre procurando entender os desafios do varejo e os problemas que eles têm, tentando construir soluções tecnológicas para impulsionar o crescimento deles, tá? E no Brasil, nós temos aí um varejo que vem sofrendo muito, e no ano de 2023, nem se fala, né? Tivemos aí um recorde de inadimplência. Pós-pandemia, 40% da população perdeu o poder de compra. Desses 40%, muitos perderam 100% do seu poder de compra, porque não tem mais renda, e não conseguiram buscar isso de volta. Além disso, nós temos as vendas que estão estagnadas em muitos meses, inclusive. Tivemos menos vendas do que no ano passado no varejo. A régua subiu muito. Eu tenho que estar em todos os canais. Não adianta eu ter somente uma loja física. Eu tenho que ter a loja física, mais o e-commerce, mais o marketplace. Tenho que estar presente nas minhas redes sociais vendendo e também tenho que vender por WhatsApp. Isso significa também que a concorrência cresceu muito. Porque assim, a gente tem hoje marketplaces globais que estão entrando no Brasil cada vez mais fortes e também e-commerces globais. Então eu, como varejo, eu brigo pelo mesmo cliente que a Amazon para vender o mesmo produto. Então por isso eu preciso ter soluções que me permitam fazer uma gestão, que me permitam automatizar algumas coisas e integrar também para fazer tudo isso e conseguir seguir em frente. Do outro lado, a gente tem um varejo digital, as vendas online crescendo ano após ano e um boom gigantesco na pandemia, que acelerou muita coisa. Mas 21, 22, 23, a gente seguiu tendo crescimento nas vendas online. Então, nós temos 21,3 milhões de empresas no Brasil, mas só 565 mil e-commerce. As empresas que estão quebrando, quebram porque não fazem gestão. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é porque elas não conseguem fazer essas integrações, aproveitar todos esses canais novos, porque eles não têm ferramenta para isso e porque não sabem fazer. E aí que a gente entra com as nossas duas soluções. O Awise, que é o nosso RP, que faz todo o controle e a gestão integrada, e o Awise Hub, que faz as integrações com as plataformas de marketplace e e-commerce. Em relação ao controle de vendas, por exemplo, o lojista ele consegue lançar uma pré-venda, uma condicional, posteriormente confirma essa venda. Ao confirmar essa venda, já lança o financeiro e tudo acontece integrado. Então, ele já lança lá no histórico do cliente, atualiza as informações do cliente para que eu consiga fazer campanhas melhores de marketing, por exemplo, já faz a baixa no estoque. Com isso, aqui já começam as integrações com o Hub, onde eu consigo, ao vender, baixar do meu estoque da loja física, mas também eu já retiro o anúncio do marketplace e também já faço a baixa lá no meu e-commerce. Em relação ao controle de estoque, a gente pode lançar a compra manualmente ou importar o XML do fornecedor. E quando a gente faz isso, já cadastra o produto automaticamente, tendo os dados ali, ou claro, se fizer manual também vai cadastrar. Nesse momento, ele já entra no estoque na quantidade correta e ele já faz a precificação na hora. Puxa todo o custo, pega lá a tributação, deixa o custo médio certinho, a margem pode ser configurada na hora ou ele pode já ter pré-configurado e atualiza assim o custo de venda. Em relação ao financeiro, tudo que a gente faz no sistema é integrado ao financeiro, então o fluxo de caixa ele é atualizado em tempo real sempre, por qualquer coisa, compra, venda, tudo é integrado. Então isso ajuda muito a controlar a inadimplência, porque quando eu vou vender para um cliente eu já sei se ele está inadimplente ou não, então se ele chegou na minha loja, ao invés de eu vender para ele, eu já passo ele no financeiro para acertar as contas, né? Além disso, eu consigo ter um controle de crediário, etc. Eu vou mostrar ali para vocês. E evita um erro muito comum do varejista, que é de ser refém dos bancos, né? Porque não tem esse controle feito em tempo real e bem feito, então chega em certo momento do mês, ele tem conta para pagar e não tem dinheiro, ele tem que correr para o banco e pagar juro alto para poder dar conta de pagar suas próprias contas. Então, com isso, tendo esse fluxo de caixa bem atualizado, ele não passa por esse problema. Ele já sabe quanto ele vai pagar cada dia, se ele já vai ter dinheiro para pagar isso ou não. Consegue ver se, tô vendendo muito parcelado e tô comprando em bem menos prazo, tô tendo um furo no meu fluxo de caixa, consegue fazer isso e consegue organizar isso dentro da loja, por exemplo, para não ter esses problemas. Em relação à parte fiscal, também tudo é integrado com as vendas. O meu contador, por exemplo, pode pegar, ter um usuário do meu sistema, ele entra, configura lá o cenário de tributação e o operador na ponta não precisa entender nada de fiscal. Então isso também evita muito erro. Porque o sistema pega lá o cenário que está configurado, já na venda seleciona o cenário ideal, faz a venda, faz a emissão fiscal, se veio do e-commerce também, já faz a emissão fiscal, já manda para o cliente, tudo integrado certinho, aí não tendo multa e nenhum problema com a Receita Federal, né? A gente também gera etiquetas com código de barra, que também é um motivo de erro no varejo, porque a gente tem uma rotatividade, infelizmente, de vendedores, e alguns deles lançam essas vendas previamente para depois passar no balcão. Então a gente tem alguns casos, por exemplo, pega uma camiseta de R$200,
e uma camisa de 100. Se eu lanço a de 100 errado e estou vendendo a de 200, já começa a ter prejuízo, né? Então isso aqui não deixa isso acontecer, além de que facilita, claro, o dia a dia, a leitura do código de barra para fazer lançamento de inventário, levantamento de inventário e tudo mais, certo? Em relação ao atendimento, a gente tem atendimento por WhatsApp, chat dentro do sistema, até sinal de fumaça se for preciso. Como a gente trabalha só online, claro, a gente só não vai presencialmente na empresa, mas o cliente não fica desatendido, tanto que temos aí 98% de satisfação com o nosso atendimento, tá? Em até 2 minutos as pessoas são atendidas. Quando eu lanço a venda, se é no cartão de crédito, já dá a baixa na tarifa, já deixa lá a liquidação em D mais X, que fica configurada previamente. Se tiver o TEF integrado, claro, aí já vai tudo via TEF mesmo, é muito mais fácil, né? E atualiza tudo. Então vendeu, já dá baixa no Marketplace, já dá baixa no e-commerce e no estoque todo, tá? Venda via WhatsApp. O pequeno varejo tem vendido muito via WhatsApp, também informação aqui dessa agência de notícias do Sebrae. E a gente, olhando para isso, criou um catálogo que o lojista consegue criar um catálogo de tudo que ele tem na loja, ou ele pode ver os dados do cliente, os gostos do cliente, e criar um catálogo específico para aquele cliente e mandar especificamente para aquele cliente no WhatsApp. O cliente vai abrir e vai olhar. Se gostar, clica em comprar, já volta a mensagem para o vendedor certinho, com código do produto, tudo, preço. Segue a negociação por ali e consegue vender. Para quem é bem pequenininho, a gente tem um plano gratuito, então dá para começar sem pagar nada, fazendo o básico de toda a gestão da sua loja. Claro, depois tem funcionalidades mais avançadas, que daí a gente tem os planos e vocês podem entrar no nosso site para ver depois, tá? A gente faz a integração, a integração também, mas faz a gestão de todos os canais de venda digitais. Então, todos os marketplaces, ele pode integrar ali, todo o seu e-commerce, e aí acontece aquilo que eu já mencionei, aquela integração toda. Então, é um grande problema, uma grande dor, não ter essa integração em tempo real rodando, e sim, acontece porque é muito volume. Então, eu vendi na loja física num dia, pode ser no mesmo minuto, eu vendi no meu marketplace e aí eu não vou conseguir entregar. Então, a gente impede isso de acontecer, e pela integração, já faz a emissão fiscal, então não fica faltando aí nada de toda essa operação. Aqui são os marketplaces que a gente tem, todos os principais estão aí, Magazine Luiza, Mercado Livre, Shopee, etc. Claro que quanto mais o tempo passa, mais marketplaces vão estar aí, mas já tem uma gama bem interessante e dá para começar a fazer uma boa grana aí, né? Em relação ao e-commerce, a gente integra com essas plataformas todas, tá? E, consequentemente, temos a API aberta, então é possível integrar com outras também, certo? E quanto custa para fazer tudo isso? R$ 79,00 por mês, para começar, claro, né? Então é muito barato, tá realmente para fazer isso de uma maneira que não é tão custosa, né? Claro que tem que ter trabalho, mas a gente consegue atender muito bem esses varejistas, eles conseguem fazer tudo isso, a gente está lançando esse hub aí agora. Então, pessoal, muito obrigado, tá? Me sigam aí nas redes sociais, Stefano.Virig, a gente tá com o stand aqui, quem quiser passar ali para conversar com a gente, tirar dúvida, fique à vontade, meu telefone tá aí, eu vou estar com o evento, pode me procurar, conversar comigo. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu!